A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Vamos orar e colocar nossos pedidos diante do Senhor. Pai bondoso, Pai maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, pelo teu cuidado, o teu amor, os livramentos. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, tem misericórdia de nós, nos protege, cuida da nossa vida, da nossa saúde, abençoa essa vida que está aí comigo orando, cuida, Pai, da sua saúde, visita o corpo físico, o emocional, abençoa a vida espiritual. Senhor, abençoa a sua casa, a sua família, vai nos dando livramentos hoje, fala conosco, Espírito Santo. Meu Deus, convence vidas hoje aqui do pecado, da justiça e do juízo. Salva vidas, cuida de vidas, Pai, que estão ouvindo aqui. Abençoa os lares, os lugares onde vai entrar essa palavra, Senhor. Entra ali com o teu Santo Espírito, com o teu bálsamo, trazendo, Pai, uma transformação de mentes e corações, Pai, e trazendo a tua paz e a tua alegria. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui, Deus me deu uma breve reflexão para hoje aqui, para a sua vida. Ó, pessoas elas vão embora, mas as promessas do Senhor permanecem. Você já vivenciou isso? De pessoas queridas que foram embora e que você se sentiu talvez aí desanimado, desanimada, desamparado, abandonado, não é? Mas o que Deus manda te lembrar hoje é que pessoas podem ter ido embora ou até podem ir embora, mas que as promessas do Senhor elas vão se cumprir na sua vida, que você não está sozinho. Podem ter te abandonado, mas o Senhor não te abandonou e Ele não te abandona jamais. É Ele que cuida, Ele cuida das aves do céu e Ele cuida do órfão, Ele cuida da viúva, Ele cuida das pessoas que estão largadas, que estão abandonadas e Ele cuida de você também. Olha, Gênesis 13, a partir do verso 5 diz assim: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Olha, aqui Ló e Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Quando Deus falou para Ló para sair de sua terra, do meio de sua parentela, ele falou: vai você. Ele não mandou levar ninguém. Mas ele decidiu levar Ló. Ele queria uma companhia, alguém que talvez o ajudasse. E Ló ali começou a prosperar. Os rebanhos começaram a crescer muito e começou a haver desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão, sabiamente, entendeu que era momento deles se separarem. E Ló decidiu mesmo se separar e ir para um lugar que era irrigado, que era aparentemente era muito bonito, que era ali o Vale do Jordão, mas era aquela terra ali onde era Sodoma e Gomorra. Ele não sabia o que estava por vir naquela região. Ele escolheu com os olhos carnais. Abraão confiou no Senhor. Ele falou: se você for para norte, eu vou para sul. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Na verdade, foi isso que ele disse, né? E foi assim. Ló escolheu a sua porção de terra, então Abraão foi para um lado oposto. E Deus continuou abençoando Abraão. Não foi porque Ló deixou, porque Ló o abandonou, que Abraão ficou sozinho, largado, desamparado. Não, Deus continuou abençoando Abraão. Deus continuou prosperando Abraão. E depois Deus veio, fez uma aliança com Abraão no capítulo 15. E lá no capítulo 16 a gente vê a promessa se cumprir na vida de Abraão, que foi o nascimento de Isaac. Deus já tinha prometido fazer de Abraão pai de uma grande nação. E isso seria também a partir de Isaac, porque Ismael já tinha nascido. E o que a gente pode compreender, a gente pode entender disso aí, ó? Não foi porque Ló deixou Abraão que impediu de as promessas do Senhor se cumprirem na vida de Abraão. Abraão não ficou largado, desamparado, sozinho. Ele continuou prosperando, ele continuou sendo abençoado. E talvez você está aí pensando que porque pessoas importantes saíram do seu caminho,
ou de repente essas pessoas elas até continuam próximas de você, num raio, sabe, de proximidade, mas não numa proximidade emocional. Você sente um distanciamento, você sente que não há mais o apoio, e então você se sente aí abandonado, largado. Olha, acredite que Deus ele é poderoso para enviar a ajuda que você precisa. Independente, ó, Ló tinha deixado Abraão, mas tudo que Abraão precisava, todo o apoio que Abraão precisava, Deus continuou enviando para a vida de Abraão, ele continuou sendo abençoado, vai ser assim na sua vida também. Deus, ele escolhe, ele que domina os tempos e as estações. Existem estações em que nós estamos sendo abençoados por pessoas queridas, pessoas amadas. Agora você precisa continuar acreditando que se essas pessoas se afastaram de você, ou se elas te largaram, se elas foram embora, pessoas queridas que deveriam te apoiar, de repente até filhos, né, que você dedicou tanto carinho, tanta atenção, te largaram nesse tempo, cônjuges, que de repente você foi deixado pelo seu cônjuge. Acredite que o Senhor é poderoso para cuidar de você, para suprir suas necessidades. Se essas pessoas também não quiserem cumprir com o seu papel, né? Às vezes é um filho que não quer cumprir com o seu papel. E Deus ele é poderoso para cuidar de você, para te dar livramento, para te abençoar, para suprir, para te abraçar e dar para você forças para você prosseguir, mesmo que pessoas queridas tenham te abandonado, mesmo que pessoas queridas tenham te largado. Também Deus é poderoso para te dar novos amigos. Ore ao Senhor para que Ele te dê amigos com um propósito. Amigos de oração. Nós precisamos de pessoas que vão nos sustentar em oração. Então não se preocupe em ter a sua mesa rodeada de muitas pessoas, mas mesmo que sejam poucas pessoas, que sejam pessoas fortes na oração, que sejam pessoas fortes na sabedoria, no discernimento espiritual. Não se preocupe também em ter em sua mesa pessoas muito influentes, mas se preocupe em ter pessoas que Deus manda para você. Porque mesmo que sejam pessoas simples, essas pessoas vão poder te fazer crescer através da oração delas, através de um incentivo, através de uma palavra, através de um discernimento espiritual. Você lembra da história de Noemi e Ruth? Noemi era uma viúva, uma mulher pobre, uma mulher simples, mas que direcionada pelo Senhor deu direcionamento para Ruth, para que ela se casasse de novo. E através de Ruth, ela fez parte ali de uma linhagem ali do rei Davi. Então, que coisa linda! Olha que coisa linda! Foi uma mulher simples que deu direcionamento. A gente também vê na Bíblia, na história da Bíblia, a mulher de Nabal, Abigail, que por causa dela, uma mulher simples, era uma mulher que na época, naquela cultura, as mulheres, elas não eram ouvidas, mas através de Abigail, uma guerra foi impedida, porque seu marido Nabal, ele se levantou contra Davi, não quis dar ajuda àquele homem que era um homem ungido do Senhor. Então, através de pessoas simples, Deus pode usar pessoas simples para te promover, sim. De repente você está preocupado só em ter pessoas influentes à sua mesa? Se preocupe em ter aquelas pessoas que serão bênção para a sua vida, que serão como Noemi, que serão como Abigail, para abençoar a sua vida e, quem sabe, fazer com que a sua história seja mudada e transformada. Ore a Deus para que você tenha amigos do Senhor, amigos que venham para a sua vida com um propósito. Não se preocupe se pessoas te abandonaram. Deus tem amigos de propósito para a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração, não só com você. E compartilhe com pessoas, nos ajude lá com like, procura lá, tem uma setinha para baixo, tem a minha carinha ali no YouTube, do lado assim tem uma setinha para baixo, você puxa aquilo ali e o dedinho do like e a setinha do compartilhar vai aparecer, porque tá tudo escondido lá nessa plataforma aí, tá bom? Então fica na paz do Senhor Jesus, um grande abraço.